Oi, gente. Começo de semana, segunda-feira, né? Vamos começar com as nossas lives. E eu hoje tenho, assim, uma pessoa muito interessante que a gente vai ter aqui um papo muito, sabe, assim, diferente sobre como é que a gente vive o dia a dia, gente. Como é que a gente tira essa angústia de estar querendo fazer mil coisas ao mesmo tempo, pensa no futuro, fica remoendo o passado e acaba não apreciando o presente. Como é que a gente faz isso, né? E ele é um cara, assim, muito moderno, tem um pensamento muito atual. Ele é autor de livros e palestrante, também fundou uma rádio, a Rádio Ibiza, há 13 anos, com outros sócios. É o Pedro Salomão, conhecido como Pedrinho Salomão. E a gente vai chamar ele já já, mas antes quero ver quem é que está aqui. Tata Collor, Denise, Cristina Midório, Jaqueline Ferreira, Luciana Assim. Olha, tá entrando muita gente, vou dar um tempinho para chamar Mirela Machado, que eu acho que vai ser um papo assim muito assim atual, né? A gente vive nessa roda viva e ao mesmo tempo a gente está preso em casa, mas a cabeça funciona todo o tempo, né? Eu já falei aqui, já entrevistei sobre meditação com Yel Meckler e tudo já com o monge budista Seju Rinpoche, mas e o mundo atual, né? Assim, agora, como é que a gente faz para a gente combater essa angústia, né? Eu acho que eu já vou chamar aqui o Pedrinho Salomão. Vou saber se ele já está aqui. Ah, ele já está aqui, sim. Vamos ver aqui. Olha aqui. Esperando ele se conectar. Oi, Pedrinho, tudo bem? Márcia, querida, que prazer falar com você, que alegria. Prazer é meu também, Pedrinho, O misto, adorei. o misto de alegria com gratidão, por você sempre abrir espaço, muito legal. Mas olha, eu adoro abrir espaço para pessoas e assuntos que sejam relevantes, né? Que falem tão bem sobre a vida, né? E esse momento que a gente está vivendo, né, Pedrinho? Aliás, Exatamente. eu gostei muito quando eu entrei no seu Instagram que você é Pedrinho Salomão. Gostei Sim, muito disso. é porque todo mundo me chama de Pedrinho, fica mais fácil, então tá tudo certo. E tem uma conotação muito amistosa, né? Assim, carinhosa das pessoas também, né? Isso é muito legal. Eu Que é acho o que a que gente leva, no fim das contas, é o que a gente acaba levando da vida, né, Márcia? Quanto mais pessoas próximas que gostam da gente, que a gente sente afeto, carinho para compartilhar, a vida vai ganhando mais leveza. isso faz toda a diferença, né? Porque as pessoas ficam achando que ser muito conhecido, ser muito importante, mas na verdade é essa troca de afeto que nos dá alimento para o dia a dia, que aliás é o tema da nossa live, né? Não é Sem isso? dúvida. E Sem você, dúvida. e eu achei tão bacana, né? Porque a gente colocou o título, o subtítulo do seu livro, né? Do seu livro Valor Presente, que você escreveu antes da pandemia, né, Pedrinho? Como é que Foi, foi foi isso? Você já estava sentindo as energias? Como é que é? Você sabe que eu tive hoje aquelas coisas que acontecem quando tudo tá ventando a favor, né? O vento tá soprando a favor. Eu encontrei uma amiga hoje, que eu não vejo há 10 anos, que é uma amiga um pouco mística, um pouco muito espiritualizada, a Joana, e a gente estava conversando sobre esses acasos, assim, né? E eu estava falando para ela, eu falei, olha, Joana, às vezes eu tenho até medo de falar sobre isso, assim, medo não, mas um certo receio de falar que essa pandemia quando começou a acontecer a pandemia, eu falei, meu Deus, não é possível que o livro que fala exatamente sobre pressa, sobre ansiedade, vai ganhar esse laboratório vivo, né? Esse laboratório real, em tempo real, para confirmar muitas coisas e para trazer outras também. Então, o livro já estava em processo de revisão. Inevitavelmente, o livro que fala sobre ansiedade e sobre o valor do presente no meio da pandemia tem que ser todo revisto. Foi revisto, mas foi uma experiência diferente. Como terceiro livro, foi bem legal ter que poder refazê-lo diante de um cenário tão claro e evidente sobre o tema que a gente tá resolvendo escrever. Mas qual foi assim o ponto que você sentiu que você precisava revisar mesmo? Porque não dava para escrever, obviamente, pensando que o mundo ia estar em reclusão, que ia ter essa revolução, porque a gente virou, foi uma revolução total, né? Vamos dizer assim, né? Então, qual foi o ponto, assim, o foco principal que você teve que mexer? Foram alguns, mas o primeiro foi de uma frase que me acompanha, viajando no Brasil, né? Fazendo muita palestra. A frase que mais me vinha à cabeça, assim, como repetida constantemente,
era aquela de pessoas me falando, para o mundo que eu quero descer. Né? E como eu acredito muito na força das palavras, Márcia, né? Eu acho que os anjos do céu, para quem acredita em anjos, disseram amém, né? Para quem não acredita, o cosmos, a energia, sei lá, os astros. Uma palavra tem poder, né? A palavra Tem poder muito, né? E aí o mundo parou. Então, a primeira coisa que me veio à cabeça foi de que essa frase tão repetida por todos nós fez com que o mundo parasse. E aí, todo mundo começou a morrer de medo de descer, porque na hora que essa pausa aconteceu, e ela foi universal pela primeira vez na história, acho que nenhuma grande guerra conseguiu parar o mundo tanto de forma tão homogênea e tão rápida. Né? A gente está vivendo a primeira grande pandemia do WhatsApp também, então isso faz com que as notícias se proliferem de forma muito mais rápida. Essa parada fez com que muita gente já começasse a torcer para que tudo voltasse ao normal. É engraçado porque a gente está sempre correndo atrás da roda, né? Nós, seres humanos. Né? A gente rezava, a gente pleiteava a Deus, aos astros também, de novo, que o mundo fosse facilitado para a gente ter mais tempo para se dedicar às coisas que a gente gostava. A revolução tecnológica trouxe isso já há alguns anos, né? Quer dizer, a gente tem hoje, nesse telefone que a gente está se falando, a gente paga a conta, incrível, a gente chama né? comida, a gente tem tudo que a gente quer, a gente escolhe o melhor caminho, e mesmo assim a nossa sensação de ausência de tempo vem aumentando. Quer dizer, por mais que a gente tenha facilidade, pós-revolução industrial, exatamente a mesma coisa, né? A máquina a vapor veio e começou a mudar muita coisa. A gente tinha, substituindo o trabalho braçal, nocivo à saúde, né, por um trabalho que dava mais tempo para a gente, e a gente continuou de lá para cá reclamando do tempo. Ou seja, a gente nunca está satisfeito com a situação que está sendo desenhada à nossa frente. Então, acho que o primeiro insight mais proprietário da pandemia foi esse, de que o mundo parou e as pessoas já estavam com medo, quer dizer, já estavam começando, logo que ele parou, desesperadas por conta dessa parada que foi desejada por elas. Quer dizer, pais desesperados por terem que fazer homeschooling com seus filhos, pessoas que reclamavam de trânsito, de poluição, de distância de empresa, desesperadas por terem que trabalhar em casa. Então, essa foi acho que a primeira grande reflexão. A segunda foi do incômodo, logo de cara, do incômodo com o isolamento, esse isolamento social nosso, sugerido na grande parte do Brasil, né? Não foi imposto em quase nenhuma federação, mas sugerido. Ele causou muito incômodo para a gente. E a primeira coisa que me veio à cabeça, mas é que a gente está saindo, aqui no Rio a gente saiu do isolamento, né? Quer dizer, a gente está assistindo o mundo sair desse isolamento e a gente vai continuar negligenciando pessoas que continuam isoladas pela nossa desumanização, não por dolo, né, mas por culpa. Quantas pessoas que a gente isola pela nossa incapacidade de dar um beijo, de dar um abraço, de dar um oi, de dar um bom dia, sem querer a gente veio desumanizando a nossa vida, e isso fez e faz com que a gente isole pessoas. Quer dizer, a gente ficou incomodado com esse isolamento, e será que a gente vai ser capaz de tirar outras pessoas dos seus isolamentos, né? Se o nosso é sugerido, quanta gente está isolada por conta da falta de acessibilidade, da violência doméstica, que inclusive cresceu agora. Quantas pessoas não podem se isolar porque não tem uma casa, né? Não tem vaso sanitário em casa. Quantas crianças estão isoladas dentro de casa com pais presentes, mas ausentes emocionalmente. Então, idosos abandonados pelas suas famílias. Quer dizer, a gente falou tanto do isolamento, talvez a gente não se toque do quanto a gente tem que tirar. E aí foram surgindo outras questões importantes. E eu acho que também, né, o Pedrinho, existia uma cultura muito de desumanização da gente. Deixa, não tem nada a ver comigo. Isso não me compete. Isso não está na minha área. Mas esse problema todo da pandemia trouxe uma coisa que a gente estava muito carente aqui, principalmente no Brasil, que é esse sentido da compaixão, de você se sentir que você também tem que fazer alguma coisa, que não é só, não, o governo tem que fazer, alguém tem que tomar conta. Então, a sociedade civil também se rearrumou de uma maneira para poder estar presente, né, nesse auxílio, que foi uma coisa inédita. Eu nunca tinha visto nada semelhante. Não sei se você também ficou assim, de uma forma positivamente, bom, ai que maravilha, pelo menos dentro desse horror todo, tem esse lado positivo da humanização, né? E tem uma coisa, Márcia, que me vem muito claro assim, à cabeça, que a gente tem... Yuval Harari fala muito bem sobre isso, né? Um dos maiores historiadores que existe. Eu acho que hoje tem uma capacidade de organizar bem as suas ideias, de se tornar acessível, né? No Sapiens, ou no Homo Deus, ou no 21 Lições para o Século XXI, 3 livros que
vale a pena serem lidos hoje, para quem não leu ainda, né? Começar hoje. Ele fala muito sobre a força das narrativas, né? O quanto nós vivemos num mundo composto de narrativas que a gente toma como verdade absoluta. Eu acho que a gente conseguiu, a gente tem assistido o caimento, né, por água abaixo dessas narrativas, ou pelo menos a possibilidade da gente encarar as narrativas como narrativas, né? Eu vou dar um exemplo, mas, por exemplo, eu sou um cara religioso, né? Então eu sou um católico apostólico romano. Eu vou à missa aos domingos, eu creio no credo, né? Profetizo essa fé, acredito nos santos. Sou tatuado. Eu também. Sou tatuado para tudo quanto é santo aqui. Não, isso não, mas eu não sou tatuado. Mas eu fiz tudo, né? Então, assim, mas eu tenho uma clarividência muito grande, assim, de entender que quando, por exemplo, eu conto uma história para você que não é minha, eu conto do meu jeito, né? Então, assim, a chance de eu aumentar essa história ou diminuir, né, é muito grande. Então, isso para mim faz todo sentido acreditar que Lucas, Mateus, Marcos, João, quando foram fazer os evangelhos lá, por exemplo, deram uma aumentada, florearam aqui, fizeram um negócio diferente. Quer dizer, o que importa, no fim das contas, é que a narrativa sirva para mim. Só que a gente estava vivendo num mundo onde as pessoas queriam partir do pressuposto de que se eu tenho uma narrativa que é verdadeira para mim, todas as outras são mentirosas. E a cultura do ódio, a cultura da polarização, a ideia de que você não é a favor, você é contra, começou a desenhar uma sociedade muito intolerante, né? A própria narrativa do dinheiro, Márcio, olha que loucura, né? O dinheiro é uma convenção, né? A gente acredita num pedaço de papel, hoje é mais digital do que de papel, né? Um terço do dinheiro que existe no mundo, ele é físico. Os outros 2 terços são digitais, quer dizer, se todo mundo sacar dinheiro, o dinheiro acaba. E aí a gente vem com essa ideia de que, né, vai faltar dinheiro, e todos os países do mundo arrumaram dinheiro, né? Quer dizer, para resolver a sua situação. Se a gente começa a entender que as narrativas, como um bom livro ou como uma boa corrente ideológica, pode servir para mim, mas não necessariamente ela é verdade absoluta para o outro, as coisas começam a entrar num eixo de um pouco mais de equilíbrio, né? Eu tenho um segundo livro, Líderes, que fala sobre liderança, e tenho sido muito convidado pelas empresas para falar sobre o papel do líder nesses tempos difíceis, né? E aí eu criei um módulo lá que fala sobre isso, o papel do líder em tempos difíceis. Eu sempre começo falando a mesma coisa, o papel do líder em tempos difíceis ou em tempos de prosperidade, tempos de bonança, é exatamente o mesmo, é manter a lucidez. Só que a gente tem perdido essa capacidade de utilizar o bom senso. A gente tem consumido tanta informação, o que eu tenho chamado de obesidade intelectual, a gente tem se enchido de tantas informações sem nenhum tipo de filtro, sem nenhum tipo de dieta, que a gente vai começando a criar uma anorexia emocional. A gente não sabe mais lidar com a emoção. A gente quer comprar todas as informações prontas e cuspir ela para as pessoas. E a gente vai tendo essa miopia quando a gente se olha na frente de um espelho ou num processo de autoconhecimento, de não saber lidar com as suas emoções. Então, acho que a gente também está começando, por conta dessa pandemia, a deixar essas narrativas virarem apenas narrativas. Eu acho que quando você falou em bom senso, eu considero o bom senso uma das qualidades mais importantes do ser humano, sabe? Porque o bom senso impede você de fazer um monte de coisas. Primeiro, de agir de uma maneira impensada, né? De fazer julgamentos inapropriados e de dizer coisas que você depois pode se arrepender. Então, eu acho que a gente, tendo bom senso, a gente já anda muito. E uma sociedade que não está equilibrada o suficiente para entender todos os lados que existem, né, é uma sociedade que acaba ficando doente. Então, a gente tem que trabalhar muito para isso, para que a gente se desarme de pensamentos. E como tem uma expressão muito boa que eu acho, de crenças limitantes também. Né? Ótimo, né? Crenças não limitantes. Passar daquele limite. Porque a gente fica dentro de uma gaiola, praticamente, pensando todo mundo compartimentadamente, né? Então, eu estou gostando muito desse papo, porque a gente pode abrir essa situação de uma forma assim, mais assim, dentro do nosso dia a dia, que é a nossa proposta da live, né? E eu me pergunto assim, como é que a gente vive o dia a dia, né? Viver o dia a dia parece uma coisa simples, mas muitas vezes é penoso. Penoso porque a cabeça da gente está no passado, está no futuro e não está nunca no presente. Ou se está no presente, está como você querendo para o mundo que eu quero sair.
né? Então, você que faz essas palestras todas, que lançou esse livro, o que você diz nesse momento uma pessoa que diz assim, olha só, eu quero que o mundo pare, mas que eu quero descer, mas não tem para onde ir, né? Antigamente as pessoas diziam, não, eu vou embora do Brasil, eu não quero mais ficar aqui, eu vou morar nos Estados Unidos, agora. Eu vou para Portugal. Não adianta, tá todo mundo na mesma situação, não dá para parar o mundo. E aí, Pedrinho, como é que faz? A primeira coisa que a gente tem que pensar, Márcia, que eu bato muito nessa tecla, geralmente quem não consegue viver o presente, ele é acometido por uma pandemia muito pior que a do Covid, que é essa pandemia nociva da pressa. Né? A gente vive apressado e a gente passou a acreditar que a pressa é para muitos uma qualidade, ou pelo menos um adjetivo que precisa ser incluído na nossa vida. Quer dizer, não conseguimos viver sem pressa. Só que a gente não percebe que a pressa, de todos os comportamentos que a gente pode ter na vida, Márcia, talvez seja o mais nocivo para que evoluamos como seres humanos. Né? O ser humano, durante esse processo de evolução para se tornar um Homo sapiens, né? Essa raça que lidera o mundo, né? O planeta, há controvérsias, mas que acha que lidera o planeta, né? A gente tem incluído no nosso dia a dia essa pressa. Há 40 mil anos atrás, quando a gente era caçador-coletor, a gente sabia fazer muita coisa. A gente sabia cozinhar, a gente sabia caçar, a gente sabia pescar, a gente sabia construir a própria casa, costurar a própria roupa, a gente sabia cuidar do nosso bando, a gente previa o que ia acontecer com o clima, com grande chance de acerto, né, de assertividade. A gente já conhecia 80% da fauna e da flora que existe hoje. Quer dizer, 40 mil anos depois, a gente se achando muito sapiente, né? A gente não sabe cozinhar, a gente não sabe construir a própria casa, costurar a própria roupa, né? Duelar, pescar, caçar. Quer dizer, talvez a gente tenha deixado de aprender os nossos instintos humanos, assim. E essa pressa, o apressado, né, por natureza, é alguém que tem como dom maior fazer o tempo faltar. O tempo por apressado nunca é um amigo, nunca é um parceiro. E diante dessa pressa de fazer o tempo faltar, a gente adquire a pior característica que um ser humano pode ter, que é o egoísmo. Porque o apressado não doa o bem maior que ele tem. O bem maior que a gente tem não é o que a gente tem de sobra, né? É o que falta pra gente, que é justamente o tempo. O apressado não doa o tempo dele. Ele é aquele que chega atrasado durante todos os compromissos. Ele acha que ele vai chegar no meio e vai pegar o que aconteceu. Não sobra nem tempo para ele sorrir. Você não conhece nenhum apressado que tenha vida leve, porque ele não consegue curtir o processo. Ele está mirando no resultado, ele sabe a quantidade de coisas que ele tem que entregar, que ele não vai conseguir. E ele começa todos os dias atrasados e termina todos os dias atrasados. Né? E aí a gente confunde, a gente acha que o oposto à pressa, ou quando escuta um discurso sobre esse, a gente fala, pô, lá vai o cara falar de mindfulness, de autoajuda, né? De meditação. Eu não acredito, Márcia, que o oposto à pressa é a calmaria. Né? Mar calmo não faz bom marinheiro, e eu de fato acho que não faz bom marinheiro. Mas o oposto à pressa, na minha opinião, é a velocidade. Porque a velocidade, o veloz, ele tem, ao contrário do apressado, a capacidade de fazer o tempo sobrar. E quando o tempo sobra, você doa o seu bem mais precioso, que é justamente o tempo que falta para a conversa. Você chega antes, você escuta uma boa conversa, você gosta do caminho. Você não abre um aplicativo para saber qual é o melhor percurso, porque você usa aquele que você sabe. Talvez você mude o trajeto, mas você sabe qual é o melhor percurso. Você escuta, observa tudo à sua volta e sobra tempo para sorrir. Né? Então, quando a gente entende que para se adaptar ao homeschooling, ao home office, ao home cook, ao home tudo, a gente precisa de velocidade, ok, mas eu não preciso de pressa. Existe uma diferença muito grande. E, em paralelo a essa ideia da velocidade, a velocidade que permite, por exemplo, Márcia, que a gente aperte um botão imaginário na nossa cabeça e, nesse momento, a gente esvazie ela toda e entenda que a gente tem que reaprender a aprender, que a gente precisa abrir mão de determinadas convicções, porque convicções podem ser deixadas de lado, sim. Né? Lê do engano achar que não. Se você começa a se apropriar muito das suas convicções, você vai virar um autoritário. E em muitos casos você pode virar até um louco, né? Um enlouquecido, de verdade, de fato. Ou seja, se a gente começa a entender que a gente precisa esvaziar a nossa mente, que para se adaptar a tudo isso a gente precisa de velocidade, mas que a gente não pode ter pressa, a gente começa a evoluir. E o oposto paradoxal a isso, a ideia de que também o excesso de mindfulness, para eu curtir a minha vida, eu preciso orar muito, eu preciso meditar muito, eu preciso transcender, eu preciso fazer um retiro espiritual. Tudo isso pode ser um começo, mas pensamentos positivos não mudam o mundo, infelizmente. O que muda o mundo são as atitudes positivas. Então, isso é muito importante.
não confundir a inércia de um pensamento positivo com a força avassaladora de uma atitude positiva. Pessoas que só querem mudar o mundo com as mãozinhas assim, né, ou com os emojis assim, infelizmente não vão mudar o mundo. Você sabe que você estava falando e me vieram várias expressões, né? Apressado come cru, né? A pressa é inimiga da perfeição. Você vê a sabedoria popular, ela está muito presente dentro desse comportamento humano. Ó, lá atrás, sem dúvida. A gente está aqui achando que a gente está elaborando tudo, mas eles já falaram isso antes, né? Então, é verdade, né? Porque são coisas completamente certas, né? A gente com pressa não faz nada certo. E tem aquelas pessoas que têm tanta pressa que nunca ficam nos lugares o tempo todo. Quer dizer, estão sempre correndo de um lugar para o outro e não estão presentes em lugar nenhum. Eu acho que uma das coisas mais interessantes que a gente tem feito esse aprendizado, né, ficando mais em casa e com os seus familiares, quem tem familiares, quem está sozinho, enfim, com seus animais, né, tem muita gente com gato, com cachorro, fazendo companhia, foi essa sensação de que eu posso estar parado em casa, mas eu posso estar produtivo. Eu posso estar fazendo alguma coisa mesmo parado. E, né, uma reflexão pessoal, um aprendizado, como você falou, tem que aprender alguma coisa desse período. Não dá para você ficar em casa sem aprender nada, né? Cozinhar foi um exemplo que muita gente fez, né? Pessoas aprenderam a cozinhar, outras estão desaprendendo a ficar só trabalhando o tempo todo, porque também desaprender certas coisas é um aprendizado. Então, Pedrinho, eu acho que a gente está num momento assim de uma transição de mundo, né? Eu me pergunto que as pessoas falam, é um novo normal. Mas como é que vai ser isso, esse novo normal? Eu sempre pergunto assim para os meus entrevistados, vem cá, o que você acha desse novo normal? O que seria isso para você? O novo normal, imediatamente quando eu escuto esse termo, me parece um pouco simplista. Parece que a gente está querendo simplificar tudo. Né, o mundo parou, criou uma nova atmosfera, um novo modo de se viver a vida e agora a gente tem que se adaptar. Eu estou lendo um livro, eu comecei a ler um livro, Márcia, muito interessante, que é No Café Existencialista. Não sei se você já leu esse livro. É um livro muito legal da Sarah Beckwell. Enfim, é um livro que é uma delícia de ser lido, né? E ela começa falando um pouco sobre a percepção de Sartre, né, quando estava nos cafés parisienses lá, quando ele começa, né, a perceber que é muito mais simples a ideia do existencialismo, né? Quer dizer, em vez de ficarem pensando na filosofia do ethos, da moral, da ética, vamos pensar no que as pessoas estão sentindo diante do que elas estão vendo, né? Quer dizer, nesse momento, né? E engraçado que esse livro me fez uma correlação muito, muito imediata com o que a gente está vivendo hoje, né? Eu não acho que a gente está vivendo um novo normal, muito pelo contrário, porque eu não acho que vai ser uma regra mundial que vai acontecer no estalar de dedos e que todo mundo vai mudar. Não acho, inclusive com relação a essa percepção, que eu dedico um capítulo para falar sobre essa nossa capacidade de se incomodar com o isolamento, de achar que o mundo inteiro vai mudar, mas a gente não pensar a quantidade de pessoas próximas a gente, nossos filhos, às vezes, que a gente deixa isolado por uma ausência de presença, né, espiritual, verdadeira, presencial no sentido amplo da palavra. Agora, tem uma coisa nesse novo mundo que eu acho que talvez seja mais interessante, de legado positivo. É que os factoides hierárquicos, né, os factoides de poder que a gente estabeleceu, a história de primeiro mundo, segundo mundo, né, gente com dinheiro, gente sem dinheiro e tal, e isso de fato foi extinto. Pelo menos sobre o olhar da fragilidade da vida humana, né? Assim, essa pandemia, o vírus foi democrático. O vírus foi democrático no ataque. Não do que tanto na cura, vamos dizer assim. No tratamento, não, mas na hora de projeção, pessoas, né? Na projeção foi democrático. E você sabe que eu nem sei se ele foi democrático. Sabe por quê, Márcia? Aí, pensando objetivamente assim, sobre o caminho, o percurso, né? Ele nasce numa das civilizações mais antigas do planeta. Né? E aí, em vez dele fazer um trajeto de aí sim, democraticamente, destruir os países periféricos pobres, ali a China, ele faz um caminho não muito comum e resolve destruir o berço da civilização moderna, a Itália, né? onde nasce o cristianismo, estamos em 2020 por isso, né? Onde nasce o senso de justiça, onde todas as relações de sociedade que a gente conhece hoje nascem. A Itália destruída, ele pula para a França, né, onde a gente conhece a relação de trabalho que tanto se questiona hoje,
Da França, ele pula para a Alemanha, a indústria mais forte da Europa, onde as grandes farmacêuticas, eu palestrei para 3 delas esse ano, né, antes da pandemia, do começo do ano, onde as grandes indústrias farmacêuticas estão. E aí você fala, tudo bem, agora o leste europeu vai se dizimar por conta do frio. Não, ele resolve destruir os colonizadores, né? Então, Espanha, Portugal e Inglaterra. E aí você fala, agora vai para a África, acabou a África. Não, ele pega sei lá, um stand-up paddle e cruza o oceano e destrói a maior potência do mundo, a cidade mais importante do planeta, Nova York, e mostra para todo mundo que não existe coerência no nosso argumento de alguma forma fragmentar, né, essa ideia de mundo, de nação. No momento onde a gente estava tratando essa ideia nacionalista, eu não estou nem entrando para o lado da política, mas essa ideia de fronteiras de forma tão clara para todo mundo, né? Talvez a gente entenda que a gente tem que, de fato, habitar um planeta único, né? E aí não existe mais espaço, né? Eu estava outro dia lendo sobre o começo da Segunda Guerra, né? E uma das crenças, por exemplo, né, dos nazistas era de que ninguém teria coragem de entrar numa nova guerra diante da atrocidade que tinha acontecido na Primeira Guerra. Ou seja, a gente vai fazer o que a gente quiser porque ninguém mais vai querer comprar barulho de guerra, fazer guerra. É mais ou menos como a gente pensa hoje, né? A gente pensa hoje de uma forma muito, não, deixa isso aí porque não vai acontecer. Como que não vai acontecer? Né? Se a gente não sentar na mesa para discutir, não existe mais espaço para a gente não entender que, por exemplo, guerra, violência, polarização, inclusive na própria política, não faz o menor sentido para o mundo. De novo, voltando lá para a ideia do bom senso, né? A diferença entre, como diria o pai da homeopatia, o Samuel Hahnemann, a diferença entre o remédio e o veneno é a dose, né? Assim, então, como é que a gente está lidando com isso? Então, acho que nesse ponto existe um novo normal para essas relações de mundo como mundo. Eu acho que as relações de mundo vão mudar muito, viu, Pedrinho? Porque, por um lado, teve esse momento, tem essa conscientização de que, como raça humana, a gente tem que se proteger desses momentos e tentar entender o que aconteceu e como é que a gente combate isso. Juntos estão aí milhões de pesquisadores, laboratórios procurando vacinas, e isso foi uma coisa assim avassaladora, todos buscando, né, essa solução, vamos dizer assim, que não seria, mas seria uma forma do mundo voltar a funcionar sem tanta restrição. E, por outro lado, os países entendendo que eles precisam ter algum tipo de, vamos dizer assim, de autossuficiência em algumas coisas para não ficarem dependentes. Por exemplo, não tem mais medicamento, não tem mais na Índia, na China, não tem mais nada, porque quem produz está ali. E ali que se produz, ali o preço é ditado, ali quem compra é o mais forte, e ali só consegue quem tem muito dinheiro. Então, eu acho que são momentos que a gente vai ter que repensar o mundo muito, né, nesse equilíbrio entre uma globalização do ponto de vista humano, ético, né, do ponto de vista cultural, social, e do ponto de vista econômico. Como é que a gente vai, a partir daí, gerir para dar acesso a todo mundo, né? E a gente está nesse momento. Você fez uma síntese do que de fato está acontecendo, né? A gente, no papo que a gente teve nesse convite carinhosíssimo que você fez para mim, né? A gente estava falando um pouco sobre esses mecanismos de controle, né? Que a gente que são impostos a gente o tempo inteiro como sociedade civil organizada. Eu me assusto muito, Márcia, quando eu vejo que a gente passou de novo por um processo de controle, né? E, de novo, não estou fazendo juízo de valor, né? Eu sou um cara que eu não tenho opinião formada sobre, por exemplo, isolamento, não isolamento, não sou infectologista, né? Então, assim, a minha ideia, também não sou economista, então, o meu olhar é sobre o que está acontecendo agora. Claro. Seu olhar é observador. Exatamente, né? Um observador, e eu gosto muito de estar nesse lugar de observador, inclusive tem menos responsabilidade. Mas uma coisa que me assusta muito é a quantidade de janelas, ou pelo menos de prisões que fomos colocados durante essa pandemia, e como a gente consegue esquecer, né? Assim, me assusta muito, e por isso que eu falo que a primeira crise do WhatsApp, a primeira pandemia, desculpa, do WhatsApp, que fez com que essa sensação da fragilidade da vida entrasse dentro das nossas casas pelos nossos telefones e que a gente ficasse refém dessas informações. Por exemplo,
uma delas, né, uma que perseguiu a gente, era que se a gente usasse a máscara de forma errada, o mundo acabava, né? Então, ficou durante muito tempo dizendo que você não podia segurar. Hoje, esqueceram sobre isso. Quer dizer, o importante é usar máscara, né? Uma outra... É importante, muito né? importante. Muito importante, né? Muito E aí, importante. ninguém mais discute se você tem que botar sim ou não, e o grande problema era esse. Outra coisa, né? A superlotação dos hospitais era o único grande problema, né? Assim, o grande problema que a gente tem. E os hospitais, depois que eles ficaram, graças a Deus, ficaram vazios, e graças à colaboração das pessoas, enfim, e das equipes médicas, né? Que fizeram um trabalho brilhante, e de alguns grupos, né? De médicos e de hospitais que se mobilizaram para isso. Mas isso deixou de ser falado, e a gente agora, quer dizer, a gente entra num controle, né? Em que a gente vai perdendo aos poucos a nossa capacidade de sermos lúcidos, né? E como eu acho importante essa desintoxicação intelectual com outros meios, né? Se a gente ficar refém de uma pandemia como essa, achando que ela é o que existe de pior na humanidade, né? A gente não vai evoluir. Vai acabar a pandemia e daqui a pouco a gente vai estar com a sensação de que nós, inconscientemente, precisamos de uma Covid-20, 21 para evoluirmos de novo, né? E eu não acho que tem que ser dessa forma. Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente está introspectando, né? E quanto que a gente está conseguindo acionar um filtro para devolver coisas realmente sadias, pontos de vista lúcidos, o bom senso. Agora, o Pedrinho, eu tenho conversado com algumas pessoas, e até entrevistei aqui a Marta Medeiros, né? E ela falou, Márcia, eu quero morar mais perto da praia, eu quero mudar um pouco de vida. Eu tenho sentido muito que as pessoas, diante de tudo que aconteceu, pararam para uma reflexão do que, qual é o meu propósito de vida? O que eu quero para mim? Como é que eu vou ser daqui para frente? É óbvio que tem gente que não está pensando isso, mas tem pessoas que pararam para fazer uma reflexão e que estão tentando dar um rumo diferente à vida. Até porque a gente sabe, né, Pedrinho, que o home office veio para ficar, em alguns segmentos realmente não tem como voltar, a gente sabe disso, grandes empresas já estão se reformulando e tudo. Mas essa conscientização do meu propósito, da onde que eu quero estar e o que vou fazer da minha vida daqui para frente, eu considero que isso foi uma das grandes coisas positivas no meio de todo esse terror que a gente viveu, né? Das pessoas poderem entrar em contato consigo mesmo. Bom, eu sou quem? Eu quero o quê? Para onde eu vou? Eu acho que isso foi impactante. E eu acho que a gente ainda vai ver o resultado disso tudo isso. De tudo isso. Eu super concordo com você e eu adicionaria, já que a gente tocou no tema propósito, adicionaria uma reflexão também de que muita gente, por propósito ter entrado no rol das palavras da moda, muita gente achou que propósito era uma frase de efeito. Muita gente e muitas corporações e muitas empresas estavam contratando outras empresas para encontrar o seu propósito. Né? Quer dizer, existe um antagonismo muito grande entre a ideia do que é propósito, né? E de como as pessoas estavam buscando o seu propósito. E tem uma coisa que você falou de propósito, me lembrou, eu escrevi o prefácio de um livro de um autor que diz ser meu pupilo, eu tenho a honra, né? O Arnaldo Neto, é um garoto maravilhoso, e ele escreveu um livro que se chama Vivendo de Propósito. E ele me convidou para fazer um bate-papo com ele na Livraria da Travessa, na sessão de autógrafo, no lançamento do livro. E eu estava indo de bicicleta para lá, pensando o seguinte, falei, pô, o livro fala sobre propósito. Se alguém me perguntar qual é o meu propósito, eu vou dizer que eu não tenho propósito. Né? Mas esse é o seu propósito. O seu propósito é não ter propósito. Exatamente. E aí ele falou algo parecido com isso. Porque quando chegou lá, eu falei, gente, eu queria fazer aqui eram umas 50 pessoas assim no auditório. E aí eu perguntei, gente, quem aqui tem um propósito? Aí muita gente levantou a mão, né? Eu falei, quem aqui tem propósito? Aí muita gente levantou a mão. Eu falei, quem que consegue falar o seu propósito? Aí só 2 levantaram a mão. Aí eu falei, olha, tem gente que não sabe qual é o propósito. Bom, e aí eu falei o seguinte, olha que coisa engraçada, a gente fica tão refém da ideia do propósito, né? De criar um propósito, que é a frase de efeito, que é o meu mantra, que eu vou grudar na parede, que a gente esquece justamente que o propósito pode ser construído nessa simplicidade de viver o momento presente. Se você é uma pessoa que valoriza o seu dia a dia, né? Essa ideia, por exemplo, é uma coisa que entrou para o livro. Eu estava na pracinha com os meus... Eu tenho 2 filhos, o Bento de 6 e a Maria de 3. Eu estava na pracinha com eles um dia,
um dia extravagante como pai, eu estava pulando na lama, tínhamos assistido um episódio da Peppa, a Peppa tinha pulado na lama, minha Peppa filha Pig. pediu, a Peppa Pig, minha filha tinha pedido para pular na lama, eu achei o máximo, estávamos pulando na lama. Algumas mães queriam, né, me fuzilar com os olhares, eu estava me sentindo num campo de batalha, até que chegou um senhor e falou para mim, meu filho, eu já sei que você gosta muito de curtir os seus filhos, mas olha, aproveita porque passa rápido. E tem uma coisa melhor do que ser pai, é ser avô. Eu falei, não tem a menor dúvida, tal, muito obrigado pelo carinho do senhor, tal. E aí eu fui para casa pensando naquela frase que a gente repete tanto, né? Essa frase que passa rápido. E parei para pensar que não tem como passar rápido, né, Márcia? Assim, passa rápido a partir do momento que eu abrevio o processo. E eu parei para pensar que a gente, com as nossas crianças, por exemplo, prefere dizer que eles não gostam de acordar cedo, mas a gente nunca se preocupou em levá-los para assistir o nascer do sol. Eu fiz isso com os meus filhos em Copacabana, no Postiço, e foi transformador. A gente fala que os nossos filhos não gostam de fruta, por exemplo, e a gente nunca levou eles na colheita de um laranjal, né, ou no plantio. A gente fala do nosso trabalho, eu fiz uma brincadeira, faço uma brincadeira com os amigos do Bento, do meu filho maior, eu pergunto para eles, o que o papai faz? O que seu papai faz? A grande maioria não sabe dizer. Quer dizer, você sai para trabalhar todos os dias, mas não sabe. Você faz. Por isso que passa rápido, porque a gente não consegue dar valor ao presente. Então, quando a gente começa a ressignificar essa simplificação de que o propósito pode ser viver o hoje, né? Tá menos preocupado. É claro, né, que não é para ser leviano, não é para ser irresponsável. Alienado, nada disso. Nem alienado, né? Achar que o mundo tá bom, tá tudo maravilhoso. Não, mas você conseguir jogar sua energia para o processo. Um dos caminhos da felicidade, e é um dos temas do meu primeiro livro, essa reflexão, e falar de felicidade hoje é uma propriedade muito única, muito exclusiva, então não me atrevo, né? Mas um dos caminhos para a felicidade é a gente não se preocupar em achar que a gente só vai encontrá-la fazendo coisas que a gente gosta. Porque se eu tiver como meta, ou você tiver como meta, só fazer coisas que gostamos, não seremos felizes, seremos egoístas, né? Talvez nós estivéssemos aqui agora preparando, se só fizéssemos coisas que amássemos. Então, um dos caminhos para a felicidade não é fazer o que gosta, mas é jogar todo o amor naquilo que você faz, na oportunidade que a vida deu para você. Né? Eu fiz uma live com o Renato Sorriso, eu cito ele nas minhas palestras, e ele falando comigo, vamos fazer uma live, a gente fez uma live. Foi uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida. Ele falou que ele nunca vai largar a vassoura, porque a vassoura deu tudo que ele tem. E ele falou que ele não é lixeira, que lixeira é quem joga o lixo no chão. Eu tenho ele falou, eu sou um especialista em responsabilidade social. Eu cuido do planeta. Ai, que bonito, hein? Que massa. Quanta sabedoria existe nesse cara. Sabedoria de entender o que a vida deu para ele, qual é a função dele e qual é o legado que ele deixa. Então, talvez se ele tivesse estudado em Princeton, em Harvard, ele teria sido desvirtuado dessa sabedoria incrível que ele tem. Então, eu acho que ressignificar um pouco essa ideia do propósito, completando a sua reflexão, né? De que a gente não precisa ser obcecado por um propósito. Quanta gente que eu vi, Márcia, me dizendo no mundo corporativo, fiz muita parte do empreendedor, muita gente me dizendo o seguinte, mas a gente teve que modificar aqui o nosso propósito, a gente teve que redesenhar os nossos valores. Eu sempre faço a mesma reflexão. Eu falo, olha, se você, por conta da pandemia, você teve que rever os seus valores e os seus princípios, isso significa que eles nunca foram princípios e valores. Se eles fossem, eles estariam intactos justamente nesse momento. Mas eu acho que as empresas, elas querem dar um valor a mais, né? Porque o mundo está mudando. Eu entrevistei também aquela menina Constança Zan, que fala sobre casamento, e ela estava falando, tem noivo agora que não quer mais lixo no casamento. Tem buffets que aproveitam o abacaxi para fazer tudo, porque os noivos não querem mais que seja um casamento com desperdício. Então, essa geração que está chegando, que é muito mais consciente, eles têm um olhar diferenciado. Então, as empresas já estão olhando que elas têm que buscar esse consumidor que vai querer alguma coisa que faça sentido para eles, né? Eu acho que isso é uma guinada muito mais em busca desse mercado que vai chegar do que uma filosofia. Mas é bom que tenha pelo menos a filosofia, né? E que é ótimo. Não, e tem uma outra questão agora, né? Talvez nos contratos pré-nupciais, talvez a gente tenha que combinar. Como é que fica se houver uma quarentena de 100 dias, né? Porque assim, eu não sei se a Marília, minha esposa, teria aceitado. Se ela soubesse que ela ia ficar 100 dias comigo em casa, eu não sei se ela teria aceitado, eu não sei se eu aceitaria. Eu brinquei com a gente faz 10 anos esse ano. Aí eu falei com ela, olha, se o padre
na casa, a gente casou na Julieta de Serpa, né? Eu falei, olha, se o padre Inácio, o padre árabe, a gente casou no rito ortodoxo árabe, eu falei, olha, se o padre Inácio naquela hora tivesse falado, olha, daqui a 10 anos vocês vão passar por uma pandemia, e está escrito aqui que essa pandemia vai fazer vocês ficarem 100 dias juntos. Eu falei para ele, eu ia sair correndo na Praia do Flamengo para acharem que eu era maluco, me prenderem na camisa de força. Eu acho que essa pandemia foi um teste muito grande para as relações, né? Já conversamos aqui também bastante sobre isso, mas eu acho que quem tem uma boa relação sai fortalecido, porque é um momento que você teve que se apoiar um no outro. É óbvio que as pessoas podem estar um dia mais ou menos, né? Enfim, a vida do ser humano é assim, acorda um dia melhor, outro dia pior, faz parte da vida, né? A minha filha, que tem uma plataforma chamada C.Ame, ela fez um vídeo que eu adorei, que ela fala assim, a gente é como o mar, às vezes a maré tá ruim, a maré tá boa, a onda vem, a onda vai. Desce, sobe. Desce, sobe. Fica mexido. O ser humano é isso, né? É uma maré que vai, né, se mexendo, né? Mas eu sou uma pessoa extremamente positiva nesse sentido. Eu sempre tenho uma esperança, né? Diz que economia é esperança, né? Se você não tiver esperança, a economia também nem anda, né? Não anda. Então, não anda. Eu acho que nada anda sem esperança. Então, eu sempre acredito nesse olhar, assim, a gente tem que ter uma esperança de que vai ser melhor e daqui para frente a gente vai fazer algo que vai ser bom para todo mundo, né? E quando eu falei no propósito, sabe, Pedro, eu falei por isso, porque eu acho que não é possível que todo mundo passe por isso e não mude alguma coisa dentro de si. E essa é a minha esperança, que as pessoas se modifiquem para melhor. Possível é, né, Márcia? Possível né? Porque tem na pandemia, assim, numa grande crise, eu escrevi um negócio que foi muito compartilhado, e é uma coisa que eu acredito muito, né? Nas grandes crises, assim, ou numa grande crise, seja ela pandêmica, seja ela econômica, seja ela moral, uma grande crise, o pior de uma grande crise nunca é ela em si, né? É depois, né? Passa. Não, o pior são aquelas pessoas. O pior são aquelas pessoas, também, né? Porque o efeito a gente colhe depois. Mas o pior de uma grande crise são aquelas pessoas que não aceitam que outras passem por momentos difíceis e complicados com leveza, com sabedoria, com resiliência, com fé, né? Então, quando as pessoas, por exemplo, começam a perseguir aquelas que estão postando os animais, a paisagem, o dia, né? Falando que elas são loucas, o problema não está na postagem delas, o problema está em você, claro, que se incomoda com isso, né? Então, eu outro dia escrevi um outro negócio que eu falava sobre os pessimistas, né? E agora, nesses momentos de pandemia, eles adoram falar muito, né? Eu falei, olha, você quer ajudar um amigo pessimista, né? Eu tenho alguns, né? Que eu amo, inclusive, muito assim. Você não diz que as coisas vão melhorar. Pô. A pior coisa que você pode falar para um pessimista, quando ele diz, olha, o mundo vai acabar, é que o mundo vai melhorar. Pô, porque você vai ferrar ele. Ele quer que você diga que vai piorar. Porque vai ter que concordar. Você tem que dizer que vai. Se traz um problema pior, você fala, você tem razão. Né? A felicidade do pessimista é a infelicidade. Né? Então, tem pessoas que vão sair, né, com a certeza de que o mundo piorou, de que isso é do cosmos, que vai acontecer de novo. Isso é uma resposta natural e estão no direito delas. Né? Assim, quem somos nós para julgarmos isso? Agora, infelizmente, não é todo mundo que vai sair fortalecido. Agora, por outro lado, ainda acho que em algum momento, né, de um ponto não tão distante assim, a gente vai olhar para trás e vai falar, poxa, olha que absurdo, né? A gente vivia num mundo onde, por exemplo, o home office não era discutido na minha empresa, né? Porque tinha alguns lugares que ainda não conversavam sobre isso. Ao mesmo tempo, a gente está sendo, eu acho que a gente está sendo muito confrontado, Márcia, com a recuperação dos nossos instintos, né? Tem uma reflexão que eu tenho trazido em cima dessa frase da incapacidade de vermos um dia de cada vez, é que nós nos tornamos especialistas, todos nós, em assumirmos compromissos e funções pelas quais não fomos geneticamente, biologicamente, instintivamente, emocionalmente preparados. Por exemplo, eu sempre me trago essa lembrança e não consigo ficar livre dela. Eu tinha horror à matemática e continuo tendo horror à matemática. Mas quando eu sentava lá no banco do Santo Inácio, tinha que ter matemática, eu estudava, tinha que ter aula particular, me virava, estudava, perdia final de semana. Aí eu passava de ano ali naquele limite. E depois de 2 meses de descanso, no primeiro dia de aula do ano seguinte, lá estava a matemática de novo. Conforme o tempo foi passando, foi piorando, porque veio a física, veio a química, veio a biologia. E a gente vai se acostumando a ter que lidar com isso. No primeiro dia de emprego é assim. Quando a gente escolhe a faculdade, né? Você fala, pô, mas eu vou fazer jornalismo, porque eu quero ser a Márcia Peltier. Você chega no primeiro dia, você fala, putz,
não era nada disso, eu tenho que fazer estatística, né? Então a gente vai se acostumando a ter que lidar com esses desafios pelos quais a gente não foi preparado. E muitas vezes a gente pensa, não nasci para isso, está certo, você não nasceu para isso. Só que a gente vai acostumando. E para isso a gente dedica 8, 9 horas por dia, vira à noite, assume emprego novo, muda de país, muda de cidade. E tudo isso vai entrando dentro de uma normalidade, de um fluxo normal de construção do nosso pseudo-sucesso. Só que quando a gente tem que assumir funções, aí sim, pelas quais a gente foi preparado geneticamente, biologicamente, instintivamente, ancestralmente, a gente corre que nem o diabo foge da cruz. O maior desespero das pessoas no começo do lockdown lá, da sugestiva, né, do lockdown, eu lembro bem, dia 16 de março, o grupo do WhatsApp das mães da escola bombando. Eu faço parte das mães da escola, minha esposa é uma executiva, não tem paciência para o grupo do WhatsApp das mães. Eu criei o grupo do WhatsApp das mães do colégio do meu filho. E todo mundo desesperado porque ia ter que ficar com seus filhos uma semana dentro de casa. Aquilo piorou quando na semana seguinte não podiam ter mais ajuda nem de avó, nem de babá, nem de ajudante, nem de ninguém. Sozinhos. Realmente sozinhos. E o desespero era, o que eu faço com crianças dentro de casa? E a minha resposta era sempre a mesma, sejamos pais e mães. Pata de galinha não mata pintinho. Quer dizer, a gente sem perceber, de novo, a ausência de lucidez, faz com que a gente não perceba que a gente assume compromissos pelos quais a gente não foi preparado, mas quando a gente tem que cuidar da nossa casa, do nosso eu, do nosso lar, do nosso aprendizado, dos nossos filhos, a gente se desespera. Então, essa miopia social, comportamental que a gente tem afastado a gente da única coisa que a gente pode oferecer de peito aberto para qualquer um, que é a capacidade de sermos humanos. A gente tira sentimento das relações, e a única coisa que difere a gente da inteligência artificial, que ameaça a gente, e dos animais, né, pelos quais a gente acha que a gente superou, é justamente a capacidade de colocarmos sentimento de forma proposital nas relações. E a gente tem tirado isso. Então a gente tem desaprendido a ser humano, a ser instintivo, a ser biológico. Talvez a gente tenha que recuperar isso o mais rápido possível. Eu concordo com você, porque eu acho que essa capacidade do ser humano de se doar a quem a gente precisa doar, que é o mais próximo, estava muito abafada pelos afazeres diários da vida, né? A gente tinha milhões de camuflagens para não olhar para isso. E agora essas camuflagens foram embora. E você se deparar com o essencial, às vezes é muito difícil, né? As pessoas preferem ficar no supérfluo. E esse é o essencial. Como é que você se depara? O que você faz com o essencial? O essencial é o seguinte, tem que ser mãe, no meu caso, eu tenho que ser avó, que minhas filhas são grandes, minhas netos não moram aqui. Mas a gente tem que ser quem a gente é, né? E ser quem a gente é muito difícil mesmo, porque você tem que encarar todas as suas circunstâncias. E muitas vezes as pessoas não querem, né? É difícil, eu não acho que seja um trabalho fácil. E nem é a pandemia. E nem a pandemia que vai te fazer de uma hora para outra, em 100 dias, mudar tudo, né? Essa obsessão também pela mudança pode ser tão nociva quanto a inércia de não mudar, de não querer mudar, né? Essa obsessão de achar que você vai conseguir fazer tudo em 100 dias e mudar e ler todos os livros e assistir todos os filmes e sair muito melhor, também não vai ser possível. Essa questão Mas aí eu acho que é uma coisa que a gente tem, que o ser humano tem, que é o controle, né, ô Pedrinho? O ser humano uma coisa assim de... Eu tenho que controlar tudo que está à minha volta, né? Na maioria das vezes nós somos assim. A gente quer controlar tudo. A gente quer controlar o que se passa dentro de casa, o que se passa fora de casa, como é que está a temperatura, como é que está o trânsito, como é que está... E a gente não consegue controlar tudo, né? Essa angústia do controle, na pandemia, ficou mais explícita, porque você estava totalmente sem controle, né? Como é que você controla um vírus? Você não tem controle de um vírus? Então, ficou tão evidente a nossa falta de total de controle sobre as coisas, que muitas pessoas ficaram meio assim, impactadas, outras se esfacelaram. Vem cá, e o medo? O medo bateu de uma forma enorme, né? O medo, a angústia, a solidão, né? E esse medo de novo, estou ótima. Mas quem está sozinho, aquele medo foi fundamental na vida. Foi um tsunami. E essa ceifada do destino, né? Porque assim, quando você vê que o mundo... Eu tenho chamado isso de vulnerabilidade coletiva, né? Essa ideia de que estamos todos ferrados de alguma forma, né? Todo mundo se questionando. Isso trouxe pra gente também essa ceifada na ideia de destino, né? Quer dizer, quando você olha para o lado... Tem um livro muito interessante do Voltaire, né, que é Zadig ou o Destino, que é um livro muito interessante. É maravilhoso esse livro, né? Gostoso de ler. Em que ele fala muito sobre esse questionamento do destino, né?
toda vez, em cada capítulo, né, em cada história, e são metáforas lindas sobre a vida, sobre as coisas que a gente vive na vida, né, os questionamentos, toda hora ele fala, mas peraí, né, mas eu um homem que, né, que fui fazer o bem, pô, me ferrei no destino, mas eu fui um homem que foi, eu me ferrei no destino, quer dizer, o destino está sempre pregando uma peça, né? Então, e você falou um negócio também que é super interessante, que os afazeres do dia a dia, eles de alguma forma sufocam né, a gente nessa impossibilidade de se dar para o momento presente. Tem um livro muito interessante de um autor muito bacana, é um livro que se chama Conquista da Felicidade, de Bertrand Russell, um autor que eu gosto muito. Esse livro foi escrito em 1930, por aí, e é muito legal porque tem uma passagem específica que é uma página em que ele fala do homem moderno, um homem europeu que vai trabalhar, que sai para trabalhar todos os dias e que ele volta muito tarde e que o dia a dia dele ele acorda com as preocupações diárias, ele vai para o trabalho dele, o almoço dele é com alguém que tem tanta preocupação quanto ele passa a tarde dele com reuniões que não terminam nunca, e ele passa da hora do trabalho, e quando ele chega em casa, a esposa dele quer conversar com ele acha ela desinteressante, o mesmo da filha, e ele vai dormir para que no dia seguinte ele acorde para enfrentar os mesmos problemas. E quando finalmente chegam as férias, que a esposa e a filha resolveu, né, que vai ser nos Estados Unidos, por exemplo, a gente cita esse exemplo, ele senta no hotel e ele acha aquela parada com a família extremamente chata. Né? Quer dizer, ele está tão alucinado, isso em 1930, quer dizer, você imagina, lê, você vê de hoje. Não tem WhatsApp, não tem nada. Exatamente, então é uma questão social, esse nosso expurgo ao presente, essa nossa aversão à parada, ela não é temporal, isso não está acontecendo porque a gente está vivendo nesse mundo do WhatsApp, ela é social. Eu acho que faz parte dessa coisa do ser humano que está sempre insatisfeito com aquilo que ele está vendo e vivendo, né? Aquela outra, voltando de novo aos ditados populares, é o copo que para uns está sempre meio vazio, você está bebendo água, é o copo que está sempre meio vazio, né? E nunca está meio cheio. Mas você sabe quando você falou sobre a felicidade, o Pedrinho, eu estava pensando o seguinte, o que faz a pessoa ser feliz, né? É quando ela se sente bem. Eu acho que essa sensação esse conforto de você saber quem você é e se sentir bem na sua pele é que pode nos trazer esta, talvez momentânea, nem sempre igual, mas sensação de que você é feliz. Né? Quando você consegue estar apaziguado dentro de quem você é. Não, eu sou isso. Então eu estou mais tranquilo. As coisas acontecem, né? Nem sempre o que eu quero, mas eu sou isso. Então, essa sensação de conforto com você mesmo pode nos trazer isso. O que você acha? É uma ideia existencial, né? Que a gente falou do existencialismo, assim. É um pouco isso. E tem uma coisa muito, muito legal no que você falou, Márcio, com relação a esse ser, né? Assim, a gente ser o que a gente é. Entender o nosso ser também é entender a nossa pequenez, assim, né? O quanto somos pequenos diante de tudo isso. E também tem um comportamento muito recorrente de quem é infeliz, e não estou falando por questões exógenas, né? Aquele que não consegue, que acha que a felicidade não é para ele e tal, talvez o pessimista, que é quando ele acha que ele é maior do que o mundo, né? A gente vive, sei lá, 100 anos, vamos chutar aqui, né? A gente acha que vai viver mais. A próxima geração, certamente, né? A gente vive 100 anos e o mundo tem 14 milhões de anos. Então, você achar que você, Márcia, é importante para o planeta, né? Assim, você não é nada, eu não sou nada, né? Então, essa ideia de que, por exemplo, né, o Deus está me perseguindo, né? Puta, as coisas não dão certo para mim. Porra, se Deus é Deus, ele não tem tempo para te sacanear, porque não é possível a quantidade de coisa que ele tem que resolver. Então, quando você entende, não é... Porra, Deus não sacaneia mas isso é um egocentrismo, né, Pedrinho? As pessoas que acham que o mundo gira em torno delas, né? Tem pessoas que ficam doentes, eu já conversei com muitas pessoas, lógico, que ficam com doenças graves, que as pessoas dizem, a primeira pergunta que a pessoa faz é assim, por que comigo? Assim, por que não com você? Por que não com você? Por que não com você, né? Não, por que com o outro, né? Por que é com o outro e nunca com você, né? Esse egocentrismo de achar que com a gente não pode acontecer nada, né? É o primeiro erro que a gente tem em relação à vida. A gente pode acontecer tudo. Tudo, tá tudo certo. Desde que você esteja aqui, você pode acontecer tudo, né? Então, eu acho que essa falta de humildade também do ser humano, de achar que comigo não, né? Comigo não. Comigo sim,
sim, como todo mundo, tá? A gente está aqui, é todo mundo igual e A está mania de vulnerável. perseguição, né? Essa mania de Ai, perseguição. O perseguição. Bertrand Russell fala num capítulo. Esse livro é interessante. Agora, A Conquista da Felicidade é um livro muito Ih, nós vamos interessante, ter que porque acabar. Ah. ele passa muito tempo do livro falando da infelicidade. Mais tempo do livro ele fala do que gera infelicidade. E uma delas é a mania de perseguição. Essa mania de achar que tem sempre alguém querendo puxar o meu tapete. Pois é, e a vitimização, que é também outra coisa, né? Eu sou vítima do mundo. Ninguém é vítima do mundo. Tem pessoas que vivem realmente em condições dificílimas Sim. de terem um protagonismo, a gente sabe disso. Mas as outras, que se dizem vitimadas, elas geralmente não são as que sofrem a vitimização. Mas as que mais reclamam são as que têm as melhores condições. Pois é. Ô, Pedrinho, sabe que a gente vai ter que acabar. Que pena, porque senão sabe o que acontece? Eu fico aqui com um relógio grande, totalmente fora do mundo digital, porque senão, de repente, puf, some e a gente não pode se despedir. E eu quero te agradecer muito, foi um papo maravilhoso, adorei. A gente falou sobre tudo, sobre a vida, sobre conceitos, né? Foi muito bom, maravilha. E Uma continua suas honra. palestras, hein? Foi muito bom. E o próximo livro você me manda. Eu vou te mandar o combo logo. Márcia, obrigado. Eu queria aqui publicamente te agradecer, porque você sempre foi uma incentivadora da minha carreira desde muito tempo, sempre trazendo as minhas notícias. Obrigado, uma honra estar aqui com você, de verdade. E muito obrigado pelo papo e pela audiência de todo mundo. Obrigado pela presença. Foi um prazer, foi uma delícia de papo. Muito obrigado. Olha, um carinhoso abraço para você, Pedrinho. Beijão, fica com Deus, se cuida. Tá bom, você Tchau, gente. também. Obrigado Tchau. pela audiência. Um beijo. Gente, foi um máximo, né? O nosso papo aqui com o Pedrinho Salomão, maravilhoso. A gente, essa semana, tem convidados fantásticos. Tem o Cláudio Domênico, vamos falar como é que a gente cuida do nosso coração. Mas é isso, a gente tem que aprender a viver cada dia, um dia de cada vez, e sempre pensando que o dia seguinte a gente vai conseguir fazer tudo de uma maneira que a gente vai se sentir bem também. E que a vida é isso, né? A gente tem que ter esperança e confiança, né? Que a gente vai em frente. Tá bom? Bom, um beijo para todos vocês e até amanhã, em 6 da tarde, tá?